Imagine só, ter ovos frescos em casa sem refrigeração, não apenas por semanas, mas por anos. Os Amish fazem isso acontecer, e sem precisar de tecnologia ou aparelhos elétricos. Enquanto a maioria de nós depende da geladeira para conservar os alimentos, eles aperfeiçoaram métodos antigos e naturais que mantêm os ovos frescos por até 15 anos. Neste vídeo, vamos revelar os segredos de conservação deles, do uso de água de cal a técnicas com óleo mineral e vinagre. Se você está curioso sobre esses truques e quer aprender como usá-los na sua própria cozinha, continue assistindo. O que você aprender aqui pode mudar para sempre sua visão sobre conservação de alimentos. Primeiro, a magia da água de cal. O primeiro método que os Amish usam para conservar ovos por anos é a água de cal, um método tão simples quanto eficaz. A água de cal é uma solução de hidróxido de cálcio, também conhecido como cal hidratada, que cria uma barreira protetora na casca do ovo. Mas o que essa solução tem de especial e por que ela é tão eficaz na conservação? Primeiro, é preciso entender que a casca de um ovo tem milhares de poros minúsculos, que permitem a passagem de ar e, portanto, de bactérias que, eventualmente, levam à deterioração do ovo. Ao submergir os ovos em água de cal, esses poros são selados, impedindo que o ar e as bactérias entrem em contato com o interior do ovo. Isso é crucial para a conservação, pois interrompe o processo de decomposição. Esse método não é novo. Na verdade, suas raízes remontam à Idade Média, uma época em que as pessoas não tinham geladeiras e precisavam ser criativas para evitar o desperdício de alimentos. A cal, ou hidróxido de cálcio, era usada não apenas na conservação de alimentos, mas também em outras áreas, como construção e agricultura. Ao misturar cal com água, cria-se uma solução altamente alcalina. Isso é ideal para manter as bactérias afastadas, já que a maioria dos micro-organismos responsáveis pela deterioração dos alimentos não consegue sobreviver em ambientes muito alcalinos. Além de proteger o ovo, a cal não altera o sabor nem a textura do ovo cozido, o que a torna um método de conservação perfeito. Para usar esse método em casa, basta dissolver uma colher de sopa de cal em 1 litro de água. Os ovos frescos são colocados nessa solução, garantindo que fiquem totalmente submersos. Graças a essa mistura simples, os Amish podem garantir ovos frescos por meses, até anos. Imagine a tranquilidade de ter um estoque de ovos sem se preocupar se vão estragar. Esse método não é apenas eficaz, mas também fácil de usar e muito econômico. Segundo, conservação com óleo mineral. Outro método usado pelos Amish é revestir os ovos com óleo mineral, uma técnica simples, mas eficaz, que sela a casca do ovo e a protege do tempo. Ao contrário da água de cal, esse método envolve a aplicação de uma fina camada de óleo mineral em cada ovo, criando uma barreira física que impede a entrada de ar e bactérias. O óleo mineral é um produto inerte e seguro, facilmente encontrado em farmácias. Os Amish aplicam o óleo usando um pano ou papel toalha macio, cobrindo toda a superfície do ovo. Ao selar os poros, o óleo forma uma barreira que impede que o ar penetre no ovo e inicie o processo de decomposição. Esse método de conservação também tem raízes em técnicas antigas para preservar alimentos. Desde os tempos antigos, as pessoas usam gordura e óleo para conservar certos alimentos, como carne e queijo. O motivo é simples. O óleo e a gordura criam uma camada que impede o contato direto com o ar, reduzindo a oxidação e protegendo o alimento de bactérias. Com os ovos, o óleo mineral tem o mesmo efeito. Embora possa parecer estranho para alguns revestir um ovo com óleo, é um método que funciona e que os Amish usam com sucesso há gerações. Outra vantagem dessa técnica é que ela não requer refrigeração ou equipamentos especiais. Você só precisa de óleo mineral
e um pouco de paciência para aplicar a camada em cada ovo. Esse método também é ideal para quem quer ter um estoque de ovos, sem depender da geladeira. Para os Amish, essa técnica permite que armazenem grandes quantidades de ovos para o inverno ou para emergências, sem medo de que estraguem. Com uma simples camada de óleo, os ovos podem ser conservados em perfeitas condições por meses. Imagine poder conservar ovos frescos por tanto tempo sem gastar energia ou depender de equipamentos complicados. É uma lição de autossuficiência que todos nós poderíamos aplicar em nossas vidas. Terceiro, conservação com vinagre. O vinagre é outra ferramenta essencial no arsenal de conservação dos Amish. Conhecido por sua acidez e propriedades antimicrobianas, o vinagre é usado para dar aos ovos uma camada extra de proteção contra bactérias. Nessa técnica, os ovos são mergulhados brevemente em uma solução de vinagre e água, criando um banho antimicrobiano que elimina as bactérias presentes na casca e endurece levemente a superfície. Isso ajuda a prolongar a vida útil do ovo, sem afetar seu sabor. Por que o vinagre é tão eficaz na conservação de alimentos? Sua acidez natural cria um ambiente hostil para as bactérias, proporcionando uma camada adicional de proteção ao ovo. Essa técnica de conservação também tem uma longa história. Na verdade, o vinagre é usado como conservante desde a época dos romanos. Os soldados romanos usavam vinagre para conservar suas rações alimentares durante longas campanhas militares, pois a acidez ajudava a mantê-las frescas. Hoje, os Amish continuam essa tradição, aplicando-a na conservação de ovos. Esse breve banho de vinagre é suficiente para criar uma camada protetora que ajuda a manter o ovo fresco por mais tempo, sem refrigeração. Além de ser um conservante natural, o vinagre é fácil de encontrar e acessível. Para os Amish, essa técnica de conservação é particularmente útil durante a época de colheita, quando a produção de ovos é alta e eles precisam ser armazenados por um período maior. Assim como os outros métodos, a conservação com vinagre não requer eletricidade ou equipamentos especiais, tornando-se uma opção interessante para quem busca uma alternativa ecológica e econômica à refrigeração. Apesar de simples, esse método é extremamente eficaz, garantindo a proteção dos ovos por meses. É uma excelente opção para quem quer se aventurar na conservação de alimentos em casa e aprender técnicas testadas e comprovadas ao longo dos séculos. Quarto, armazenamento em local fresco e seco. Nem todos os métodos Amish de conservação de ovos exigem soluções ou revestimentos especiais. Na verdade, um dos métodos mais simples e eficazes é simplesmente armazenar os ovos em um local fresco e seco. Para os Amish, isso significa usar áreas dentro de suas casas especificamente designadas para armazenamento de alimentos, como porões ou despensas. Esse método aproveita a estrutura natural da casca do ovo, que atua como uma barreira protetora quando mantida em condições adequadas. Os Amish entendem que o ambiente é crucial para a conservação e sempre buscam locais onde as temperaturas permanecem baixas e constantes, sem nunca atingir o ponto de congelamento. O frescor e a secura são essenciais para evitar que os ovos estraguem. Em climas mais quentes, essa técnica pode ser um desafio, mas em regiões de clima temperado ou frio, é uma opção ideal para quem busca conservar alimentos naturalmente. Ao manter os ovos em um local escuro e bem ventilado, os Amish evitam que a umidade e o calor acelerem a deterioração. Esse método prova que, às vezes, a simplicidade é a chave para a eficácia. A tecnologia moderna nos acostumou à refrigeração, mas os Amish nos mostram que ela nem sempre é necessária. Na verdade, armazenar ovos em temperatura ambiente é uma prática comum em muitos países europeus, onde a refrigeração de ovos não é obrigatória. Essa abordagem tradicional dos Amish não é apenas prática e sustentável, mas também evita a dependência de eletricidade. Isso é particularmente útil em situações de emergência ou quedas de energia, quando a conservação de alimentos pode ser um desafio.
Ao usar esse método, os Amish não apenas conservam seus alimentos, mas também reforçam sua conexão com o meio ambiente e o uso de recursos naturais. Quinto, os ovos conservados. São seguros? Ao pensar em comer um ovo armazenado por anos, é normal ter dúvidas. É realmente seguro? Os Amish seguem esses métodos há gerações e afirmam que são seguros, desde que certas diretrizes sejam seguidas. Os ovos conservados são submetidos a alguns testes de frescura, e um dos mais importantes é o teste da água. Se o ovo afundar, é bom para consumo. Se boiar, é sinal de que pode estar estragado. Esse teste se baseia na densidade do ovo, pois, à medida que envelhece, o ovo perde umidade e se torna menos denso, fazendo com que flutue. Além disso, os Amish também confiam no olfato como medida de segurança. Se o ovo tiver um cheiro bom ao ser quebrado, está liberado para consumo. Caso contrário, é simplesmente descartado. Esse sistema de avaliação simples e eficaz permite que os Amish armazenem ovos por longos períodos, sem comprometer a segurança. Eles também tomam cuidado para verificar se há rachaduras na casca, pois qualquer fissura pode permitir a entrada de bactérias. A segurança alimentar é uma prioridade para os Amish, e seu conhecimento sobre conservação de alimentos se baseia no uso dos sentidos e em técnicas de observação transmitidas de geração em geração. Para eles, a qualidade do ovo antes do processo de conservação é fundamental. Eles inspecionam cada ovo antes de armazená-lo, descartando aqueles que apresentam rachaduras ou outros sinais de fragilidade. Além disso, eles verificam periodicamente seus ovos armazenados para garantir que permaneçam em boas condições. Essa abordagem rigorosa permite que armazenem ovos frescos e saudáveis por anos, mostrando que a conservação de alimentos pode ser eficaz e segura sem depender de refrigeração ou produtos químicos modernos. Sexto, como começar a conservar ovos em casa. Para quem deseja experimentar esses métodos em casa, é importante seguir alguns passos básicos. O primeiro passo é obter ovos frescos e não lavados. Os ovos frescos são revestidos por uma camada protetora natural chamada cutícula, que os ajuda a se manterem frescos. Em alguns países, os ovos vendidos em supermercados já foram lavados, o que remove essa camada protetora. Portanto, o ideal é obter ovos frescos diretamente de um produtor local, se possível. Para começar, você pode experimentar a técnica da água de cal, que requer apenas cal e água. Dissolva uma colher de sopa de cal em 1 litro de água e adicione os ovos, certificando-se de que estejam totalmente submersos. Este método é simples e acessível a todos. Se preferir experimentar o óleo mineral, basta aplicar uma fina camada na casca de cada ovo. Usando esses dois métodos, você pode armazenar seus ovos por um período mais longo em um local fresco e escuro, como uma despensa. Para os mais aventureiros, também existe a opção de experimentar o vinagre ou o simples armazenamento em local fresco e seco. Cada método tem suas vantagens e pode ser adaptado às suas necessidades e ao clima em que você vive. É interessante manter um diário de conservação, anotando o método usado e a durabilidade dos ovos. Esse tipo de experimentação pode ajudá-lo a determinar qual técnica funciona melhor para você e aumentar seu conhecimento sobre conservação de alimentos. É também uma oportunidade de se reconectar com métodos tradicionais e adquirir habilidades de autossuficiência úteis em qualquer situação, seja para lidar com emergências ou reduzir a dependência de aparelhos modernos. Esses métodos Amish nos ensinam que nem sempre precisamos da última tecnologia para conservar nossos alimentos. Com um pouco de conhecimento e criatividade, podemos usar técnicas tradicionais para armazenar ovos e outros alimentos de forma segura e sustentável. A autossuficiência e a conservação de alimentos nos permitem não apenas reduzir o desperdício e economizar dinheiro, mas também a nos reconectarmos com práticas antigas
que resistiram ao teste do tempo. Se você busca se tornar mais independente e experimentar métodos naturais, não hesite em experimentar esses segredos de conservação de ovos diretamente dos Amish.